Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós tivemos alguns problemas técnicos ontem com a nossa internet aqui na região e não conseguimos fazer a nossa transmissão ao vivo, a nossa live tão esperada sobre a vocação de Isaías. Mas algo que eu tenho aprendido nestes anos é não desistir. De uma forma ou de outra, nós vamos evangelizar. E espero que você tenha recebido esse link que nós estamos gravando. A live era para ser às 8, estamos às 9h05 da noite gravando. Fizemos outros acertos, mudamos algumas coisas. Então, assim, aqui não vai ter uma edição, como vocês estão acostumados em nossos vídeos no canal. Vai ser diretão, porque não podemos perder tempo. Não vamos levar para a edição, para poder trabalhar toda a imagem, tudo. Mas eu garanto para vocês, é feito com muito amor, com muita qualidade. Não desanimo. E você também não desanime. Imprevistos acontecem. E isso pode acontecer algumas vezes em nossas catequeses. E nós que estamos agora atravessando estas dificuldades, estes problemas que nós estamos encarando, principalmente por conta da pandemia, onde muitas coisas são online, a escola dos filhos, o nosso trabalho, as reuniões, a catequese naqueles lugares que estão fazendo, acontece. Mas o que nós não podemos fazer é desistir. Então nós estamos aqui. Eu quero te convidá-lo a rezar comigo para que nós possamos de verdade entrar na presença do Senhor e fazermos esta live. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria olhe por nós e nos abençoe durante este momento de encontro, de partilha que nós vamos ter. A vocação de Isaías não é uma vocação diferente da nossa. A vocação de Isaías se dá em um momento em que o reino de Israel está passando por grandes dificuldades, está tudo muito atribulado, não muito diferente do que está passando conosco aqui. Hoje a vocação do catequista, ela está sendo muito provada. O catequista, uma hora dá a catequese, a outra hora não dá, por conta desta pandemia, uma hora a igreja aberta, outra hora fechada. Viramos especialistas em fase amarela, fase verde, fase laranja. Agora inventaram a fase preta. Então, tem de tudo. E a vocação está sendo altamente testada. Aí você vê algumas pessoas influentes na internet dizendo não serve a catequese online. Outras dizendo você deve dar a catequese online. E a gente fica perdido. Nós ficamos assim como Isaías. Isaías, quando recebe o chamado do Senhor, ele se acha totalmente indigno. Ele diz, não é para mim, eu sou pecador. Eu tenho lábios impuros e vivo no meio de pessoas com lábios impuros. Como eu vou ser profeta? Às vezes você está aí, olhando para a sua vocação, para o seu chamado, Deus coloca firme no teu coração e às vezes você pensa assim, eu vou desistir. Eu sou muito pecador. Este momento de encontro que nós estamos fazendo aqui é justamente para você não desistir, para você responder ao chamado do Senhor. No que Ele te chama? No que Ele está querendo falar contigo? Qual é a intenção do Senhor com você? Abra o seu coração.
para que a palavra do Senhor possa de verdade atender a esse chamado, para que você consiga atender. Ao escutar o que o Senhor te fala, você possa atender. Vamos ver essa passagem de Isaías. Você pode abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela, em Isaías 6, que nós vamos meditar um pouco sobre esta palavra. Isaías 6, versículos de 1 a 9. No ano em que faleceu o rei Uzias, vi o Senhor sentado sobre um trono, alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles chamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e sua glória enche toda a terra. À voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me os lábios e disse: Vê isto, te tocou os lábios. Tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem hei de enviar? Quem irá por vós? Aos que respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele me disse: Vai e dize ao povo: Podeis ouvir certamente, mas não compreendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Palavra do Senhor. Como eu disse, esse chamado de Isaías muitas vezes é um chamado parecido ao nosso. Isaías ele viveu mais ou menos uns 770 anos antes de Cristo. Ou seja, faltava ainda 700 e poucos anos para a vinda do Senhor. E Israel vivia um momento ali de muita tribulação com relação aos seus reis, governos, invasões de povos estrangeiros. Tudo muito bagunçado politicamente, tudo muito cheio de incertezas. Isto não é uma novidade dos nossos tempos. Olha, 700 anos antes de Cristo, já dessa forma. E é em meio a tudo isso que Deus chama este homem para servir. Olhe só para você hoje. Quantas vezes nós olhamos para o nosso pecado e nos achamos impuros e indignos de servir ao Senhor? Não deixa de ser verdade, mas nunca isto foi um empecilho, uma pedra no caminho para não servir ao Senhor. Deus nos chama apesar do nosso pecado. Ele nos chama apesar dos nossos limites. Assim como ele fez com este homem, este profeta Isaías. Ele chama a mim, chama você. Da mesma forma, ele chama cada um de nós. Talvez nós olhamos ao redor e vemos outros catequistas e às vezes julgamos eles incapazes, ou nós mesmos. Mas é este que Deus está chamando. Deus nunca prometeu chamar os perfeitos para o seu serviço. Em todo momento, em toda história, olhe os apóstolos, olhe os santos durante a história da igreja, pessoas comuns, cheias de limites, de pecado. Mas uma única coisa existia nestas pessoas: um desejo de servir, um desejo de estar diante do Senhor. E é este o chamado que Deus faz a cada um de nós hoje aqui,
Eu não sei se você é ministro da palavra, se você é catequista, a grande maioria é catequista que está aqui. Mas é esse chamado que Deus faz a cada um de nós. Permita que o Senhor entre na sua vida e na sua história e transforme. Mas como eu permito? Vamos ver como Isaías fez. Isaías estava rezando diante do Senhor e aquelas brasas que os serafins, que os querubins pegaram e levaram até a boca dele, tocaram o seu lábio e dali ele saiu purificado. O que é essa brasa? Para nós hoje, talvez a gente olhe para esta palavra e veja como apenas um sentido figurado. Mas nunca se esqueça, Deus capacita os seus escolhidos. E você, eu, nós somos os escolhidos de Deus para levar essa palavra a tantas jovens, crianças, adultos. Qual é a brasa que Deus coloca em sua boca hoje? A primeira brasa é a Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, se a Eucaristia não for uma brasa ardente que te toca para que você seja liberto dos teus pecados, nada mais é brasa. O querubim pegou uma brasa fervendo, quente, vermelha. Imagine, sabe quando você está fazendo um churrasco, ou você vê uma chama, aquele carvão avermelhado? É daquele jeito que tocou a boca de Isaías. A Eucaristia, ela também nos toca assim. É como uma sarça ardente, é um fogo que não se vê. É um fogo que não se extingue. E todas as vezes que a Eucaristia toca a nossa boca, apesar da nossa impureza, apesar do nosso pecado, apesar dos nossos limites, esta brasa nos faz seguir adiante. Esta brasa da Eucaristia toca o nosso coração. Isaías, depois que a brasa tocou, ele disse sim. Ele não desistiu. Ele não usou as desculpas que nós usamos na nossa vida. Sou pecador demais. Eu não sirvo. Você serve. Deus capacita seus escolhidos. Eu repito. Eu sei que nós estamos atravessando um momento duro, de incertezas, que você não sabe como dar a catequese muitas vezes. Se você está tentando online, os catequizandos não abrem as câmeras. Se você está tentando ir na igreja, tem alguns que vão, outros que não. Você fica olhando lá no Instagram, no Facebook da sua diocese para ver se vai vir o decreto que fecha ou que abre a igreja. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu sei que é meio parecida em todo o nosso país. É o jornal dando notícia de que bate recorde no índice de mortes. Momentos tristes, duros. Momentos de guerra. É uma luta contra um vírus invisível, contra outras coisas. Não vou entrar no mérito aqui de tudo que a gente vê das lutas. Mas é um momento duro. Um momento de muita irresponsabilidade, às vezes, da nossa sociedade. Mas essa brasa ardente da Eucaristia precisa fazer valer a sua vocação. Permita essa brasa tocar o seu lábio e te transformar. Permita essa brasa tocar o seu coração também. Que ela entre nos seus lábios, toque os lábios, mas que ela vá para o coração e ali faça morada. Uma próxima brasa, estamos em um tempo propício, é o jejum. O jejum também é uma brasa.
porque ele nos mostra a miséria que nós somos. Às vezes fazer um jejum já dá uma dorzinha de cabeça. Fazer um jejum dá uma pequena dor de cabeça, dói o estômago, dá fraqueza, você tem moleza. E aí, todas aquelas coisas que às vezes acontecem. Talvez tenha alguém assistindo aqui que está mais acostumado com o jejum, mas aqueles que o praticam apenas nesse período de quaresma, sentem mais. Se você faz um jejum até do seu cafezinho, aquele cheiro de café, a gente já sente a fraqueza. Então o jejum é sim uma brasa. Assim como Isaías teve essa brasa, nós podemos ter uma através do jejum. Porque quando nós nos sentimos fracos, é que nós somos fortes. Como nos diz o apóstolo Paulo. Depois, a brasa da oração. Eu estou, como muitos de vocês acompanham já as nossas páginas, lá no Instagram eu sempre coloco algo que eu estou aprendendo na faculdade. Então vocês sabem que eu voltei, estou estudando, estou fazendo teologia e estou tendo uma matéria falando sobre a teologia em si, que ela diz que o teólogo ele não existe sem a oração. Se não for um homem ou uma mulher de profunda oração, ele nem teólogo é. Então nós, catequistas, precisamos também ser pessoas de oração, porque senão nós apresentamos apenas de nós mesmos e não damos a Jesus Cristo. Então a oração, ela precisa ser sempre frequente na vida do catequista. E a oração é uma brasa. Não é uma gíria dos anos 70, não, é uma brasa. Mas é uma brasa que tem que tocar o seu coração. E agora eu quero colocar um código aqui dentro. Um código só para os fortes, para aqueles que estão seguindo. Sabe o Instagram da Catequese e Desenvolvimento Humano? Eu vou deixar aqui abaixo o link para o nosso Instagram. Eu quero que você vá lá e compartilhe, coloque nos seus stories a última postagem que eu fiz lá. E coloque a hashtag assim: eu não desisto. Sou catequista. Então a hashtag é: eu não desisto. Sou catequista. Ela fica um pouquinho grande, mas fica legal. Hashtag eu não desisto, sou catequista. Isso mesmo. E a oração ela tem que ser essa constante na nossa vida. Nós não podemos desistir. Olha hoje, a nossa ideia, o nosso plano inicial era fazer uma live às 8 da noite. Agora são 9h30 e eu estou aqui gravando. Poderia ter ficado triste. Nós ficamos um pouco agitados aqui, eu, a minha esposa, correndo atrás, tentando resolver, fazer as coisas. Mas aqui estamos nós, trabalhando para que a evangelização não pare. Se não foi ao vivo, gravado ela chega. Mas como isso foi possível? Durante essa quaresma, nós nos propusemos a fazer uma leitura espiritual pela manhã. Estamos lendo A Imitação de Cristo, um livro de Tomás de Kempis. Estamos rezando em cima desta leitura espiritual. Rezamos o terço da misericórdia em família às 15 horas. Por trabalharmos em casa, por fazermos home office, nós temos essa oportunidade. Então nós rezamos de manhã juntos, depois rezamos com as crianças às 15 horas. E isto vai nos dando força. Então logo que não deu certo da primeira forma,
Ah, vamos partir para outro jeito. Mas a evangelização não para, não desisto. Como que é? Hashtag eu não desisto, sou catequista. Eu quero te convidar a não desistir. Às vezes o pecado que você tem, você não permite. Então seja uma pessoa de oração. Porque nessa próxima brasa que eu vou falar, que é a brasa da confissão, você precisa estar com o coração unido a Deus para fazer uma boa confissão. E nós precisamos parar com algumas coisas que nós carregamos, como por exemplo, a vergonha de se confessar, a vergonha de falar os nossos pecados. Na hora de pecar a gente não tem vergonha, né? Mas na hora de confessar tem. Às vezes o inimigo usa até disto para nos afastar da confissão. Então fique atento, porque a confissão também é uma brasa incandescente, vermelha. Quando ela toca nossos lábios, ela nos liberta a confissão. Quando ela toca o nosso coração, nos dá uma liberdade plena. E aí ficamos leves. Respiramos até de uma forma diferente, porque essa brasa potente tocou o nosso coração. Então procure agora na quaresma. Às vezes vai ter, em alguns lugares, aquela absolvição geral, através da confissão comunitária, por causa dos tempos da pandemia. Se você tem a oportunidade de conseguir marcar com um sacerdote uma confissão, marque. Mas não abandone esta brasa. Então são 4 brasas que eu passei para vocês agora. A Eucaristia, o jejum, a oração e a confissão. Só que da confissão eu quero falar de um desdobramento em 6 passos com vocês. Acontece que muitas vezes nós nos confessamos e Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Nós temos um olhar de carinho, às vezes, para o nosso pecado, que a gente não esquece dele. E a gente fica se achando a pior das criaturas, distante, longe de Deus, longe do serviço, usando esse pecado como uma muleta para não servir ou para desistir. Mas nós precisamos dar passos de aprender a nos perdoar. O primeiro passo é: se perdoe para poder seguir. Há um bom tempo atrás eu tive uma explicação bem legal. Tantas vezes a gente vai carregando os pecados nas nossas costas, como se nós tivéssemos uma mochila e fôssemos colocando pedras ali dentro. Estas pedras são os nossos pecados. Aí nós vamos lá, nos confessamos, mas não queremos seguir adiante. Não largamos estas pedras. Ficamos apegados, sabe, pecado de estimação, e não seguimos adiante. Catequista, você precisa seguir adiante. Eu preciso seguir adiante. Imagine ficar mergulhado no meu pecado que já passou. Então se perdoe para seguir adiante. Este é o primeiro ponto. O segundo, permissão para perdoar. Às vezes nós não damos permissão para nos perdoarmos. Parece que a gente gosta de ficar apegado àquele pecado. E o pecado, ele nasce em nós de um desejo. Mas o perdão também é outro desejo, que vem de dentro para fora. Não é só do que a gente ouve, não é só do que a gente lê, mas precisa ser um movimento daqui, ó, do coração. Eu vou me perdoando. Reze. Senhor meu Deus, o Senhor já me perdoou
e eu não consigo me perdoar, eu não consigo esquecer o meu pecado. Liberta-me, Senhor. E é somente pela presença do Espírito Santo de Deus que nós podemos ser libertos. Então dê essa permissão. Peça ao Espírito que te ajude a se libertar desse apego ao pecado. O terceiro ponto que eu quero passar para vocês é o viva o aqui e o agora. Quantas vezes nós vivemos presos ao passado? O que passou, passou. O pecado às vezes ele traz consequências, traz penas, traz dor, vergonha, sofrimento. Mas ninguém é obrigado a viver mergulhado nisto. É uma lata de lixo. E às vezes vivemos no passado só recordando disso. Temos nostalgia do nosso pecado. Ah, porque eu sou ruim. Ah, porque eu não presto. Ah, porque eu não sirvo. Ah, porque eu sou um pecador. Ah, que nós somos pecadores nós sabemos. Mas do que adianta viver preso ao passado? Ou ainda, viver imaginando o futuro. 90% das coisas que nós imaginamos que vai acontecer de ruim, elas não acontecem. Faça esse exercício para você ver. Das coisas péssimas que você pensou que na sua vida que iam acontecer, quantas realmente se concretizaram? E aí nós vivemos ou apegados ao passado ou apegados a um futuro tenebroso. Ah, eu sou um pecador incorrigível. Se eu pequei assim, eu vou voltar a pecar. Pare. Dê uma chance. Viva o aqui e o agora. Viva com amor. Este é o quarto ponto. E o amor em 3 etapas. Esse quarto ponto, que é o viva com amor, ele tem 3 etapas. É um amor a si mesmo, um amor ao próximo e um amor a Deus. Um amor a si, um amor ao próximo e um amor a Deus. Por que esses 3 pontos? E por que nesta ordem? Eu preciso me amar para poder assim amar o próximo. Eu preciso, amando o próximo que eu estou vendo, amar a Deus a quem eu não vejo. E quando nós vamos experimentando viver no amor, nós vamos nos desapegando do pecado. Então permita Deus agir em sua vida, em sua história. Através do amor. Ame mais. Ame as pessoas difíceis, tá? Isso mesmo. É tão fácil amar quem compartilha com a gente. É tão gostoso amar quem torce pro seu time, né? Temos que amar o inimigo também. Vamos amar aquele que é diferente. O quinto ponto. Com relação ao pecado, existe uma coisa, e olha como Deus é bom, que dá para tirar algo positivo, que é aprender com os erros. Este é o quinto ponto. Se eu aprendo com os meus erros, eu não volto a repeti-los. Fala para mim, não fala seu pecado. Só me diga. Você tem algum pecado que você já confessou 3, 4, 5 vezes? Não precisa falar qual é. Mas tem, não tem? Desse que a gente precisa se converter. De nada adianta ficarmos apegados a um pecado e repeti-lo sem parar. Precisamos de conversão. Peça então conversão ao Senhor para aprender com os erros do passado. Olha, eu errei, isso me levou ao pecado. Então eu não vou voltar a fazer isso. Aprendi. Percorri um caminho, percorri uma jornada e me corrigi.
Sexto ponto, seja verdadeiro e conceda a si mesmo o perdão verdadeiro. Perdão de verdade. Dê a você. Faça um momento de carinho com você mesmo. Às vezes nós somos fáceis em perdoar os outros e ficamos presos a nós mesmos. Tenha coragem. Precisamos seguir em frente. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje aqui juntos? Que olhando a vocação de Isaías, ele se achou indigno de servir a Deus por conta dos pecados, mas Deus colocou brasa na boca dele para que ele pudesse ser perdoado e liberto deste medo. E quais brasas nós temos hoje? A Eucaristia, o jejum, a oração e a confissão. Repete no seu coração. As brasas que nós temos são Eucaristia, jejum, oração e confissão. E com relação à confissão, nós temos um passo importante a fazer, que é aprender a nos perdoar. Em 6 pontos que nós passamos aqui. Se perdoe para seguir, permissão para perdoar, viver o aqui e agora, viver com amor, aprender com os erros, ser verdadeiro, conceder a si mesmo o verdadeiro perdão. Catequista, Deus te chama. Catequista, Deus precisa de você. Ele quis precisar de nós. Na verdade, ele não precisa, né? Mas ele quis precisar das nossas mãos, da nossa boca, dos nossos olhos, do nosso caminhar, do nosso falar, do nosso digitar até. Ele quer cada um de nós. Vamos fazer como Isaías. Depois de que Deus colocou essa brasa em sua boca, ele profetizou por pelo menos 44 anos. Tem noção do que é servir 44 anos? Talvez tem gente aqui assistindo que já tem até esse tempo. Mas 44 anos profetizando. É isso que nós somos chamados. Amanhã, ou melhor, hoje, já nem sei quando, mas o próximo que nós vamos estudar e ver a nossa vocação é Jeremias. De Jeremias nós vamos falar sobre a imaturidade. Mas essa é uma conversa para amanhã. Como ela será? Ao vivo numa live do Facebook? Ela será gravada? Ainda não sabemos. Vamos ver o que nos prepara. Mas eu espero fortemente que este momento tenha te ajudado a se converter. Porque o que mais nós precisamos, todos nós, é uma conversão. Nós estamos em uma alta estrada. E nós precisamos de ir convergindo. Uma viradinha no volante aqui, outra ali, uma passagem de marcha. E a vida é assim. Os desafios são assim. Deus escolheu cada um de nós para estarmos agora, neste período da história, 2021. Nós vamos ser aqueles que daqui 100, 120 anos vamos estar nos livros da história da igreja falando, olha, a Igreja Católica sobreviveu a uma pandemia e quem eram os fortes que estavam lá? Você, eu. Nós estamos vivendo a história da igreja em um período muito tumultuado. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.